Oi, tudo bem? Vou contar pra vocês as leituras que eu concluí no mês de dezembro. Bom, dezembro é um mês complicado pra mim. Na verdade, todo verão, porque eu sou muito sensível ao calor, eu fico de mau humor, eu fico passando mal, enfim. Eu não consigo ler coisas muito profundas nem muito longas, porque eu fico muito irritada. E assim, foi um milagre eu ter lido qualquer coisa em dezembro, mas consegui ler algumas coisas. Vamos lá, então eu vou contar pra vocês o que foi. Eu tô com uma listinha aqui porque vários foram e-books, tá? Eu comecei o mês lendo Medida por Medida, do William Shakespeare, que foi uma comédia de que eu gostei bastante, apesar dela ser bem pessimista. E ela se passa em Viena. As pessoas, né, o povo de Viena já está muito corrompido porque o governo não é muito exigente com o cumprimento da lei. E então o Duque decide tentar mudar isso. Ele finge que viaja, se disfarça de uma outra pessoa, coloca um outro cara lá no seu lugar. Esse cara tem fama de ser todo certinho, defensor da moral, mas o Duque sabe que ele tem uns podres pra resolver. Então, é uma tragicomédia, né? Ela tem muitas complicações no início que parecem tanto graves, elas envolvem abuso de mulheres e até uma morte inútil. Na verdade, né, uma morte sem motivo realmente sério. Mas as coisas depois vão se desenrolando. Essa comédia já tá resenhada. Eu vou deixar o link aqui, mas eu gostei bastante, tá? Medida por Medida é uma comédia bem interessante. Depois eu li o Hiroshima, do John Hersey. Foi uma dica da Mari, do Psycho Books. E é um romance-reportagem. Eu acho que eu nunca tinha lido um romance-reportagem. Eu li esse livro pro desafio Livrada, ainda tentando, né, dar conta do desafio. Acho que foi o último livro que eu li pro desafio. E eu li no Kindle, então vou deixar a capa aqui do lado. E o interessante de Hiroshima é que ele acompanha 6 sobreviventes do ataque com a bomba lá pelos Estados Unidos. Então ele personaliza muito a história. A gente sabe que tem todo um horror na Segunda Guerra, de maneira geral, em relação à bomba atômica, né, aos resultados, né, as consequências da bomba para o país e para as pessoas, para os civis, enfim, muito sérios e que não foram ali só naquele momento, né, uma série de sequelas também que se estendeu depois. Mas a gente tem essa ideia, quando lê notícias sobre isso, livros de história, com grandes números, né? É uma coisa um pouco abstrata. E o que o Hiroshima faz é acompanhar a vida de 6 personagens do dia que a bomba caiu até alguns anos depois. Então, assim, todo o desespero daquele primeiro momento, em que situação essas pessoas ficaram depois, anos depois. Então acompanha, na verdade, até elas morrerem, né? Então, assim, dá uma medida, assim, do horror, né? E a gente fica muito horrorizado com essa experiência. Quando a gente vai ler sobre guerra, a gente vê que não tem nenhum lado inocente, né? A bomba foi uma coisa horrível, mas isso é muito comum em relatos de guerra, né? Os horrores que as pessoas sofrem em virtude disso. Mas eu acho que o Hiroshima, ele mostra pra gente também um pouco da capacidade do homem, né? Do que ele faz para sobreviver, da força interna que ele tem, né? Essas pessoas não desistiram e elas estiveram muito perto de morrer. E tem um pouco também da cultura japonesa, né? De ver as pessoas tentando ajudar umas às outras, apesar de tudo, e sem entender direito o que está acontecendo, porque a bomba ela também tem esse caráter desnorteador, né? Mas a gente entende muito sobre o ser humano e sobre o que suporta o ser humano num relato como esse. Então eu gostei muito de ter lido esse livro. É um romance-reportagem bem curtinho, mas que eu recomendo bastante. Apesar de que o meu tava com alguns problemas de revisão, tá? Mas fora isso, um texto muito bacana. Em seguida, na semana de Natal, eu li um conto de Natal do Dickens. Eu nunca tinha lido. E ele é bonitinho, né? Ele é edificante, ele vai contar a vida do Scrooge,
que é um cara super mal-humorado e que não gosta de Natal, super antissocial, assim, pesadão. Mas ele tem uma espécie de segunda chance, vamos dizer. Então, assim, é uma mensagem bonita do Dickens, né? É uma história legal, assim, de repente, para contar para crianças. Porque ela é toda edificante, tem aquela coisa da boa vontade, né? Da solidariedade, do espírito do Natal. E eu gostei bastante. Na verdade, eu não esperava outra coisa do Dickens, assim, mas eu gostei. É um livrinho meio curtinho também. Bom, aí depois, agora sim, um livro físico aqui. Eu li também na semana do Natal O Natal de Poirot, da Agatha Christie. Foi a primeira vez que eu peguei, acho, leituras de Natal pra fazer na semana do Natal. E eu gostei bastante. Assim, eu gosto de romance policial, gosto de Agatha, porque eu acho divertido, assim. Acho uma leitura leve, de entretenimento. Eu sempre tendo a achar, e não é só com Agatha ou com os escritores mais populares, o romance policial um tanto rocambolesco, né? Isso me lembra muito o Borges quando ele diz que o romance policial é uma espécie de fantástico, né? Porque as regras internas de um romance policial são muito rígidas, né? As coisas não tem como acontecer na vida real como elas acontecem num romance policial. Mas eu gostei bastante, e nesse caso aqui eu já fiquei um pouco mais desconfiada do suspeito. Eu acho que ela dá as dicas mais claramente aqui do que no outro livro que eu li mais recentemente dela, que foi A Testemunha Ocular do Crime. Aqui não, aqui já meio pela metade eu fiquei, acho que é esse cara aqui. E eu acertei. Isso foi raro, porque eu nunca acerto o culpado desses romances policiais do quem foi o criminoso, né, whodunit. Mas gostei bastante. É um daqueles casos de crime do quarto fechado, né? Então aqui você tem uma pessoa trancada, acontece o crime, enfim, tem que tentar aí, haja narrativa rocambolesca aí pra explicar, né? É um caso até, ele me lembrou, obviamente, o caso do conto do Poe, né? O assassinato da Rua Morgue, que se eu não tô enganada também é um crime de quarto fechado. Enfim, muito divertido, bem bacana. Eu gostei bastante de ler. Agora, nada a ver com um conto de Natal, né? Aqui é um Natal tétrico, e assim, eu sempre acho isso muito engraçado, que o crime acontece 2 minutos depois de todo mundo ver a sua vida. É tipo um crime bárbaro. Ninguém fica marcado por aqui, ninguém tá triste, as coisas voltam à normalidade muito rápido. Mas foi uma boa diversão, eu gostei. Depois eu li um livro que eu tava lendo desde o início do mês, né? Eu concluí, na verdade, que é o Walden. O Walden tava na minha lista de 10 livros para ler em 2015. Eu li no Kindle, então vou deixar a capa do lado. E eu gostei bastante. Em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre o Walden. Eu tenho muita coisa pra dizer sobre o Walden. Até porque não foi um livro que eu amei e que virou favorito da vida, mas é um livro que eu gostei muito, mas por questões muito particulares. Para quem não sabe, o autor do livro, o Henry David Thoreau, ele decidiu viver 2 anos e pouquinho, 2 anos e 2 meses, à beira de um lago, afastado da civilização. Isso foi no século XIX. Ele mesmo construiu a cabana e viveu ali, com a comida que ele mesmo conseguia plantar ou caçar, enfim, totalmente independente. Acho que ele tem mensagens muito interessantes para passar nesse livro, e aí por isso farei um vídeo só para ele, tá? Mas já adianto que é um livro bem bacana. Embora um livro um pouco lento, arrastado, o que tem muito a ver com a história de Walden, que não é ficcional, né? Um relato da vida dele. Então, se você se interessou, tenha isso em mente, tá? É um livro pra ler devagar, porque ele é bem arrastadinho, cheio de digressões. Por fim, eu li um livrinho muito fofo. Eu não sou a pessoa mais feliz do mundo no fim do ano. E eu até por isso peguei, né, essas leituras mais fofas e felizes e edificantes, né, como o livro do Dickens ou a Agatha Christie aqui pra me distrair. E eu peguei um tipo super fofo e meigo, que foi Charlie Brown e seus amigos, da LPM, né, e a LPM lança vários livrinhos do Charlie Brown, Peanuts, ela tem o Peanuts completo. Eu fui ao cinema ver Macbeth, que eu não gostei tanto. Que pena, mas enfim.
E eu tava esperando a hora do cinema, né, a hora do filme começar, e fui na livraria, fui na Blux. Aí vi esse livrinho lá e falei, ai, vou comprar pra ler, e eu meio que encerrei o ano lendo Peanuts. E eu adorei, eu sou apaixonada pelo Peanuts. Eu acho que das minhas historinhas, assim, em quadrinho, os meus favoritos são a Henriqueta, do Macanudo, né, que eu tenho até tatuado na perna. Tem uma Henriquetinha aqui em algum lugar na minha estante. Não sei se vocês conseguem ver. E eu gosto muito, muito do Calvin e Haroldo. E eu gosto muito de Peanuts. O Charlie Brown tem aquela coisa meio loser, né? Tudo errado pra ele, né? Coitado, é um desajustado social. E eu, tipo, minha juventude me identifico muito com o Charlie Brown. E o amorzinho dele com o cachorro, assim. Tem bicho, eu fico. Aquela coisa assim, né? Amando. E esses três personagens têm algum bichinho, né? O do Calvin é um de pelúcia, mas enfim, interage com ele. Tem esse elemento de fantasia no meio e são crianças com questionamentos extremamente filosóficos, né? São aquelas crianças que ainda não perderam o estranhamento diante do mundo, né? Então que ficam se confrontando com um absurdo e questionando. E aí é por isso que eu gosto muito desses três, então foi muito bom ler esse livro meio no fim do ano. Bom, é isso, gente. Essas foram as leituras de dezembro. Eu tô com tipo 900 livros aqui em cima da mesa, porque hoje eu vou gravar muitos vídeos. E aguardem, hei de voltar. Até a próxima. Tchau.